Bom dia, sexto ano, professor Reginaldo. Hoje nós vamos trabalhar fração. Olha que bacana! Na primeira semana do PET volume 3 da nossa matéria Laboratório de Matemática. Mas o que será que é fração? Vamos dar uma olhadinha? Fração é um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Então, por exemplo, se eu pego essa maçã aqui, ela está inteira ainda. Mas, por exemplo, eu não quero comer essa maçã agora, ou então eu tenho que dividir ela entre 4 pessoas. Então, eu vou utilizar a fração, que é um modo pelo qual eu vou dividir um objeto inteiro em partes, tá certo? Então, digamos, por exemplo, eu tenha dividido essa maçã que eu acabei de mostrar para vocês aí em 4 partes iguais, né? Eu vou ter que dividir para 4 pessoas. Então, a maçã inteira, eu vou dividir ela em 4 partes, em 4 pedaços. Então, esse é o conceito de fração, né? É um modo de eu representar a maneira pela qual dividir um objeto inteiro. No caso, quando eu peguei essa maçã, que ainda estava inteira, e dividi em 4 partes, como é que ficaria essa representação? Em termos de desenho, eu colocaria dessa maneira. Eu peguei a maçã inteira, né, meninos? E dividi em 4 pedacinhos. Então, eu vou representar 4 quartos. Por quê? Eu não comi. Eu dividi em 4 pedacinhos, mas ela continua inteira. Então, por isso eu representei sob a forma 4 quartos. Antes da gente prosseguir, tudo na matemática tem um fundamento, uma história, né? E aonde foi utilizada a fração pela primeira vez? Conta a história que no Antigo Egito, há 3.000 anos antes do nascimento de Cristo, né? Os proprietários de terra tinham um problema. Por quê? Porque na hora de dividir o seu terreno, muitas das vezes, por exemplo, dividia em 4 partes, mas sobrava um pedacinho. Como é que a gente ia representar esse pedacinho que sobrou? Ele ia dar para o vizinho dele? Não. Então, a partir daí, criou-se as frações como forma de representar, tá? Partes inteiras em partes divididas, tá bom? Bom, vamos ver agora quais são os termos da fração. E nós notamos aqui que nós temos 2 números, né? Um número na parte de cima do tracinho, né? E um número na parte de baixo. Então, esse número que fica em cima, meninos, ele recebe o nome de numerador. Mas o que será que é isso? Numerador? O numerador é o número de partes que usaremos dessa quantidade que acabou de ser dividida. É o número de partes que usaremos dessa quantidade que acabou de ser dividida. No caso da nossa maçã, eu dividi ela em 4 pedacinhos. Mas digamos que eu queira comer um pedaço agora e guardar o resto para depois. Então, o numerador vai ser essa parte agora que eu tirei. Eu tirei quantas partes? Tirei uma parte das 4, né? Então, essa parte que eu tirei e que eu vou comer agora, ela vai representar o numerador. É o número de partes que usaremos dessa quantidade. Então, ou seja, eu dividi em 4 partes e vou usar uma parte agora para comer. Então, essa parte aqui é o numerador, tá ok? Então, o numerador representa a parte que eu vou tomar dessa fração que eu dividi em 4. Eu vou tomar uma parte, ou seja, eu vou comer uma parte agora e vou guardar as outras 3 para depois. Tá bom? E aonde que ele é representado? O numerador, ele vem na parte de cima da fração. Então, esse número aqui, ó. Então, isso que eu acabei de falar para vocês agora, eu dividi a fração em 4 partes iguais e vou comer só uma parte agora. Então, essa parte de cima, o número que vem em cima do tracinho, é o nosso numerador. E o denominador? É o termo da fração que indica o número de partes em que será dividida uma quantidade. No caso, a minha maçã, ela foi dividida em quantas partes? Em 4 partes. Então, a quantidade que indica a parte que eu dividi do objeto vai ser o meu denominador. Então, essa maçã eu dividi em quantas partes? Em 4 partes. Então, o número 4, que indica em quantas vezes eu dividi esse objeto, será o denominador. É o número que vem na parte de baixo do traço de fração. Relembrando, numerador, trocando em miúdos, para ficar mais fácil. Numerador, eu dividi a fração em 4 pedacinhos e vou comer um pedaço. Então, o numerador é aquela parte que eu vou retirar desses 4 pedaços que eu dividi. Tá? É a parte que eu vou comer agora, é o número que vem em cima. E o denominador representa em quantos pedacinhos eu dividi essa maçã. Eu dividi em 4 pedaços, ok? Entendido? Agora nós vamos aprender como a gente faz a leitura de uma fração.
né? Como é que a gente faz a leitura de uma fração? Nós vamos ver agora. Nós vamos utilizar, para a leitura de uma fração, a parte superior nós vamos ler em números cardinais, que é aqueles números que indicam a quantidade certa, né? É o número 1, número 2, número 3, número 4, né? Como a gente lê. E a parte de baixo, nós vamos ler os números fracionários, que indicam as partes, né? Terço, né? Meio, né? Quarta parte, e por aí vai. Vamos ler agora? Vou pegar como exemplo aqui, ó, a leitura. Como é que a gente faz a leitura de um número fracionário? Tá? Leitura de um número fracionário. Ó, vamos pegar como exemplo aí, a gente acabou de comer um pedacinho da maçã, que é o meu numerador, né? E dividimos essa maçã em 4 pedaços, que é o denominador. Então a gente lê o número que está em cima, a gente lê dessa forma. A gente coloca os números cardinais, 1. E a parte de baixo a gente lê em números fracionários. Então a gente vai ler 1/4. Tá? Da mesma maneira, se eu escrever outra fração, eu vou ler 2. Então o número de cima, o 2 no caso, o numerador, eu leio em números cardinais. E o número de baixo, eu leio em números fracionários. Então 2/3, né? 2/3. Tá bom? Agora, a gente vai fazendo esse tipo de leitura até chegar no número 10, tá? Até chegar no número 10. Por quê? A partir do número 10, vou mostrar para vocês aqui, 2 sobre o número 11. 11 é maior que 10, né, meninos? Então, a partir daqui, a minha leitura torna-se um pouco diferente. Eu vou fazer dessa forma, 2. Aí, em vez de escrever em número fracionário, eu também escrevo em forma cardinal. 2, 11, e incluo a palavra avos no final. Então, números maiores que 10 aqui embaixo no denominador, eu leio dessa forma, 2, 11 avos. Relembrando, até o número 10, eu leio a parte de baixo do denominador como como um número fracionário. Tá? A partir do número 10, eu escrevo os dois números em forma cardinal e incluo a palavra avos no final. Tá? Por exemplo, vamos escrever outra fração aqui. Ó, aqui eu vou escrever 4, 13 avos. Ok? Então, até o número 10, eu escrevo a parte de baixo, né? Como número fracionário. Acima do número 10, eu escrevo todos os dois como números cardinais e coloco a palavrinha avos. Tá ok? Agora, eu vou fazer para vocês aqui uma representação como exercícios do PET. Vou pegar como exemplo aqui, digamos que eu tenho aqui uma pizza, né? Quem não gosta de pizza? Eu não gosto da massa. Mas Fernanda não gosta. Então, digamos que eu tenho aqui uma pizza e eu dividi essa pizza em quantas partes? 4 partes, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, a quantidade de partes, de pedaços em que eu dividir essa pizza será o meu denominador. Então, se eu dividir em 4 partes, eu vou indicar aqui embaixo a quantidade que eu dividi essa pizza. E a parte de cima, digamos que eu vou lá e como só uma parte da pizza. Tirei quantas partes? Uma parte, para comer agora. Então, essa parte que eu tirei para comer agora será o meu numerador, né? Então, a parte da pizza que eu tirei agora para comer, tirei uma parte, né? Será então o meu numerador. E a parte de baixo, que indica a quantidade de partes que eu dividi essa pizza, será o meu denominador. Então, vamos escrever para relembrar, para fixar. A parte de cima da fração é o numerador e a parte de baixo da fração é o denominador. Tá?
No PET terão muitos exercícios dessa forma aqui. Pedirá a vocês para indicar de acordo com o desenho a fração. Então vamos observar novamente. Olha, se te aparecer esse tipo de exercício no PET, vocês vão verificar então que foi dividido em 4 partes. Então o número que vocês irão colocar embaixo será o número 4. E eu peguei uma parte para comer. Está faltando uma parte, não está? Essa uma parte que está faltando vai indicar o numerador. Então eu peguei uma parte de 4, ok? Peguei uma parte de 4. Ah, professor, digamos que eu como mais uma parte dessa pizza aqui, ó. Então eu dividi ela em 4 pedaços e comi 2 pedaços, ok? Então é dessa forma aí que vocês irão fazer os exercícios do PET, tá ok? Vocês farão o exercício 1 dessa forma. Por quê? Vamos aqui, eu vou fazer um modelo de casa com vocês para poder facilitar no momento de estudar, tá bom? Vou tirar aqui, né? Ok, tiramos, né? O PET pede aí, ó, represente através de desenhos as seguintes frações. O exercício 1. Então, no exercício 1, deu para nós aí a fração 1 sobre 8. 1 sobre 8. 1, como é que a gente faz a leitura? 1 oitavo, isso aí. Então, como é que vocês vão representar sob a forma de desenho? É livre, tá, gente? Aqui no caso, vou até fazer a mão livre aqui. Digamos que eu tenho uma barra de chocolate, né? Chocolate tão gostoso, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa barra de chocolate em quantos pedaços? Em 8, né? O denominador indica a quantidade que eu vou dividir o objeto. Então, por exemplo, se é 8 aqui, eu vou dividir essa barra de chocolate em 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Vou aumentar um pouquinho para ficar dentro de uma proporção aqui. Eu dividi a barra de chocolate em 8 pedaços. É isso que indica o denominador. É a quantidade de partes que eu vou dividir o objeto. O objeto em questão aqui seria uma barra de chocolate, isso aí. E quantas partes que eu vou comer dessa barra de chocolate? Quem vai me indicar isso é o numerador, é o número que vem em cima. Então eu dividi o chocolate em 8 pedacinhos e comi quantos? 1. Então é desse jeito que vocês vão fazer a primeira atividade do PET, tá bom? A segunda atividade do PET, essa aqui que eu fiz é a letra A. A segunda atividade do PET já é o contrário. Ele vai dar para vocês o desenho e vai pedir para a gente indicar quanta é a fração que representa esse desenho. Então, digamos que eu tenho aqui, por exemplo, vou fazer a mão livre, não vai ficar tão certo, tá? Então, vocês aí façam bonitinho, pegam uma régua direitinho. Eu vou fazer bem a mão livre aqui, só para indicar. Vou fazer aqui a letra D, ó. Vamos fazer a letra D do PET? Número 2, letra D, tá? Aí nós temos aí também um objeto quadrado que foi dividido em 8 partes, tá? Ó. E aí tá colorido, ó, essa quantidade de quadrados. Então, agora é o contrário. No primeiro exercício vai dar a fração e vai pedir para representar essa fração sob a forma de um desenho. Já no segundo exercício do PET é o contrário. O PET dá o desenho e pede para que vocês representem sobre a forma de fração. Então vamos lá, meninos. Quantas partes foram divididas esse quadrado? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a quantidade de partes em que o objeto foi dividido vai ser o meu denominador. Vou colocar embaixo, né? E quantas partes, digamos que seja outra barra de chocolate, para facilitar o entendimento. Quantos pedacinhos eu comi? Olha só, são as partes coloridas. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu dividi minha barra de chocolate em 8 pedaços, né? E comi aí, quantos pedacinhos? 5 pedaços, isso aí. O exercício 3, meninos, é outra coisa que a gente gosta muito de comer, que é a pizza, né?
dá o desenho de uma pizza pra gente aqui e pergunta assim, quantos pedaços essa pizza foi cortada? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, né? Ela foi cortada em 5 pedacinhos, né? E tá faltando um aqui porque a pessoa já comeu, né? Qual a fração que representa o pedaço da pizza que foi comida? Então vamos lá. Ela foi dividida em 5 partes, né? Vamos fazer o 3 aqui. Primeira pergunta, em quantos pedaços essa pizza foi cortada? Nós já contamos aqui e vimos que foi em 5 pedaços. Tá bom? A letra B pergunta qual a fração que representa o pedaço que foi comido. Pelo desenho, a gente nota que a pessoa já comeu um pedacinho, né? Desses 5 em que foi dividido. Então a fração que representa é 1/5, né? Ou seja, ela dividiu em 5 pedaços a pizza e comeu um. Depois, no PET, vai ter uns desafios bem legais aí e vai fechar com o jogo da fração. Eu vou colocar um vídeo explicativo, tá bom? Então, meninos, vamos pegar com bastante energia. Quem desejar, mande foto, tá bom? Dúvidas? Estou no Conexão Escola, tá bom? Estou no Facebook e no WhatsApp, é só perguntar. Forte abraço, tá bom? Forte abraço, vamos pegar com bastante energia esse PET que está iniciando. Até a próxima aula.